Muito bem, essa é a série Conhecimento Espírita. Eu, Marco Maior, estamos falando sobre o tema geral, Jesus. E podemos trazer Jesus para a atualidade. A presença e a importância desse nobre Espírito para a história da humanidade. Esteve entre nós, trouxe exemplos, ensinos, frutos da sua maturidade, da sua competência, do seu preparo, da sua nobreza. Por amor a nós, Marco Maior. Por amor a nós. Sim. O amor do Cristo é um amor que o mundo ainda não conhece. Imaginemos que uma situação, ele saiu das esferas celestes para encarnar em uma única vez na Terra. Certo? Todas as limitações que nós temos, essa é a maior demonstração de Jesus enquanto ele nos ama. Até mais do que a cruz, um sacrifício maior do que a cruz. Porque a sua evolução foi galgada com muito esforço, assim como todas as evoluções parecidas com a Bíblia, foi conseguida com muito esforço, passou por toda a higiene evolutiva. Por amor aqui a nós seus escravos, ele se permitiu voltar aqui, vir aqui à Terra, uma única vez em corpo físico, e ter conosco, conversar conosco. Seu campo mental abrange todo o planeta Terra. De modo que, se nós pensarmos em Jesus, nós entraremos na sintonia do seu pensamento. Façam a experiência que estiver também nos ouvindo. Mentalize Jesus. Verá que uma força imensa nos invadirá. E esta força é a força real desse Espírito. E não caberá mais nada em seu pensamento. É um exercício que todos nós podemos fazer em momentos de aflição, momentos de angústia, momentos de dor, de dúvidas, de perdas, de aflições, porque ele nos disse uma frase muito interessante. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Notem que ele não disse que iria resolver os nossos problemas. Ele disse que nos aliviaria. Ele nos dará paz, nos dará entendimento, nos dará fortalecimento, para que nós mesmos possamos resolver de nós os compromissos. Para que nós consigamos assumir e atender as suas indicações. Agora, uma coisa muito importante aos filhos, para todas, é a respeito da parábola, das parábolas daquele que estava perdido e voltou para casa. Tem 3 parábolas de Jesus que falam a respeito disso. A parábola do filho pródigo, a da dracma perdida e da ovelha esgarrada. Leia essas parábolas. Demonstra que nós vemos tantas pessoas perdidas na humanidade. Todas um dia sairão dessa condição e se voltarão para a verdade. Porque nós vemos na humanidade hoje em dia muitas pessoas que não seguem Jesus. Muitos nem conhecem. Existem metades da humanidade que não são cristãos. Aí nós pensamos assim, mas como ele é o governador espiritual da Terra, se tem metade da humanidade que não conhece? Por conta das reencarnações. As reencarnações fará com que os espíritos criem experiências deles mesmos e aos poucos eles começam a entender essa verdade imperecível que permanece. Marco, você citou aí, recomendando a releitura de algumas parábolas significando esse caminho, mas muitos ouvintes, muitos telespectadores que estão nos vendo, que estão acompanhando a série, podem se indagar como aplicar isso diante dos desafios do mundo. Vivemos uma época complexa que não é novidade para ninguém. Desafios e crises que se acumulam e se renovam, e nós trazemos Jesus como uma solução para isso. Não é na prática, Marco.
Como faríamos a vivência desses ensinos se ainda sentimos vacilações em nós? As orientações são claras, são definidas, estão ali escritas, são registradas, exemplificadas. Mas convenhamos, Marco, nós temos dificuldade de viver isso na prática. E alguém deve estar se perguntando como fazer isso. Realmente, existem algumas passagens de Cristo. Existe uma passagem do Cristo que ele fala assim: aqueles que tiverem olhos de ver e ouvidos de ouvir, entenderão o que eu estou falando. Então, nós percebemos que é necessário um esforço nosso. Porque muitas pessoas rogam a Jesus pensando que os benefícios aparecerão de uma hora para outra sem esforço nenhum. Então, a doutrina espírita fala a respeito do mérito das nossas ações. Nós precisamos ter mérito das nossas ações. Ajuda-te que o céu te ajudará. As decisões erradas e equivocadas, elas geram consequências. E essas consequências são geralmente muito dolorosas. Chega um momento que o espírito se cansa de sofrer por conta das suas próprias escolhas e, naturalmente, ele vai procurar novos horizontes. E, como dizem os amigos espirituais, Jesus nos aguarda a razão. Então, quando nós tivermos a razão, quando nós tivermos o discernimento necessário, à custa de muitas experiências dolorosas, de muitas perdas, porque é o nível espiritual que nós estamos, nós aprendemos, infelizmente, ainda através da dor. Lá na frente, quando formos espíritos mais esclarecidos, nós vamos agradecer os momentos difíceis, que foram momentos educativos do nosso espírito. Porque os momentos difíceis é uma simples passagem. É um momento muito breve, perto da eternidade do espírito, mas que tem um efeito imenso na evolução. Então, lá na frente, nós vamos entender: puxa, que bom que eu tive aquele momento que me fez entender, por exemplo, que eu não devo ter orgulho, me fez entender que eu não posso ser vaidoso, que eu não posso ser egoísta, que eu não posso ser agressivo. Né? Isso é uma conclusão que o espírito precisa sentir profundamente em seu coração. Aí ele vai perceber que, na verdade, ele precisaria ter seguido Jesus. E começa a seguir.